No elegante restaurante Vila Esperança, todos tremiam diante de Dona Esperança Montenegro, a matriarca mais temida da alta sociedade. Mas uma jovem garçonete estava prestes a fazer algo que mudaria tudo para sempre. O silêncio pesado tomou conta do salão principal do Vila Esperança assim que ela cruzou as portas de vidro. Esperança Montenegro, aos seus 60 e poucos anos, caminhava com a autoridade de quem construiu um império financeiro do zero. Seu olhar penetrante varria o ambiente luxuoso, como se inspecionasse cada detalhe, cada falha, cada imperfeição que pudesse manchar sua reputação. Os garçons baixavam a cabeça automaticamente. As outras clientes suspendiam suas conversas. Até mesmo o pianista diminuía o volume da música clássica que ecoava suavemente pelos cantos ornamentados do estabelecimento. Esperança Montenegro não era apenas uma cliente. Era uma força da natureza que moldava tudo ao seu redor através do poder e da intimidação. Mesa 16, como sempre, murmurou o maître Ricardo Valenzuela, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto organizava os cardápios. Ele trabalhava no Vila Esperança há mais de uma década e ainda se sentia como um colegial nervoso na presença da matriarca Montenegro. E certifique-se de que tudo esteja perfeito. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros. Esperança se dirigiu para sua mesa reservada, localizada estrategicamente no centro do salão, onde pudesse observar tudo e todos. Seu vestido negro impecável e suas joias discretas, porém caras, enviavam uma mensagem clara. Aqui estava alguém acostumada a ter o mundo curvando-se diante de si. Do outro lado do restaurante, uma jovem garçonete observava a cena com uma mistura de curiosidade e desconforto. Isabela Ramírez havia começado a trabalhar no Vila Esperança há poucas semanas e ainda estava aprendendo as regras não escritas do estabelecimento. Com pouco mais de 20 anos, ela possuía uma determinação silenciosa que contrastava com a atmosfera tensa que dominava o local sempre que certas pessoas apareciam. Isabela, chamou Carmen Flores, a supervisora veterana, aproximando-se com passos rápidos. Você vai atender a mesa 16 hoje. Os olhos de Isabela se arregalaram. A mesa da senhora Montenegro? Mas eu pensei que... Lúcia está doente e Marina teve uma emergência familiar. Carmen interrompeu, sua voz carregada de preocupação. Você é a única disponível. Mas escute bem, seja educada, seja rápida e, acima de tudo, não questione nada. Absolutamente nada. Isabela assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela havia ouvido as histórias sobre Esperança Montenegro, como ela havia destruído negócios inteiros com uma única ligação, como fazia funcionários chorarem com suas palavras cortantes, como sua influência se estendia muito além do mundo dos negócios. Respirando fundo, Isabela caminhou em direção à mesa 16, carregando uma bandeja com água gelada e o cardápio especial que era reservado apenas para clientes VIP. Seus passos eram firmes, apesar do nervosismo que sentia crescer em seu peito. Boa tarde, senhora Montenegro, disse Isabela com um sorriso genuíno, colocando delicadamente o copo d'água sobre a mesa. É um prazer atendê-la hoje. Meu nome é Isabela e estarei cuidando de tudo que a senhora precisar. Esperança levantou os olhos lentamente, seu olhar frio percorrendo Isabela de cima a baixo, como se avaliasse cada aspecto da jovem. O silêncio se estendeu por longos segundos, criando uma tensão palpável no ar. Você é nova, afirmou Esperança, sua voz cortante ecoando com uma autoridade que não admitia contradição. Quantos dias de trabalho você tem neste estabelecimento? Algumas semanas, senhora, respondeu Isabela, mantendo sua postura profissional apesar do tom intimidador. Algumas semanas, repetiu Esperança, um sorriso gelado surgindo em seus lábios. E já acham que você está preparada para me atender? Interessante. Isabela sentiu o olhar de todos os outros funcionários sobre ela. Podia perceber Carmen observando nervosamente de longe, pronta para intervir se algo desse errado. O peso da situação era imenso, mas algo dentro dela, uma força que ela mesma não compreendia completamente, a mantinha firme. Senhora Montenegro, disse Isabela com uma cortesia respeitosa.
Posso assegurar que farei tudo ao meu alcance para que sua experiência hoje seja excepcional. O que gostaria de pedir? Esperança estudou o rosto da jovem garçonete por mais alguns momentos. Havia algo diferente naquela moça. Ela não demonstrava o medo paralisante que todos os outros funcionários exibiam. Isso era intrigante e levemente irritante. Quero o salmão grelhado, mas tem que estar exatamente no ponto. Nem seco demais nem cru. O risoto de cogumelos como acompanhamento, e certifique-se de que não esteja muito salgado como estava na última vez que estive aqui. E traga uma taça do vinho tinto reserva especial, aquele de R$ 1.200 a garrafa. Isabela anotou cuidadosamente cada detalhe, sem pestanejar diante dos pedidos específicos e do preço exorbitante do vinho. Perfeitamente entendido, senhora Montenegro. Quanto tempo estimaria para a preparação? 30 minutos. Nem um segundo a mais, declarou Esperança, sua voz carregada de ameaça implícita. E jovem? Sim, senhora. Espero que você compreenda que erro não é uma opção quando se trata de me servir. Muitas carreiras já foram destruídas por muito menos do que um prato mal preparado ou um serviço inadequado. Isabela manteve seu sorriso profissional, mas seus olhos revelaram uma centelha de algo que Esperança não conseguiu identificar imediatamente. Não era submissão, não era medo. Era algo mais profundo, mais desafiador. Compreendo perfeitamente, senhora Montenegro, respondeu Isabela. E posso garantir que a senhora ficará completamente satisfeita. Enquanto Isabela se dirigia à cozinha, Esperança a observou com interesse crescente. Havia algo familiar naquela jovem, algo que despertava uma memória distante em sua mente. Mas o que exatamente? Ela ainda não conseguia determinar. Na cozinha, Isabela transmitiu o pedido ao chefe Diego Moraes com precisão militar. Ele disse que tem 30 minutos exatos, explicou ela. E aparentemente nossa reputação depende disso. Diego assentiu gravemente. Ele conhecia bem a reputação de Esperança Montenegro e sabia que qualquer erro poderia ter consequências severas, não apenas para Isabela, mas para todo o restaurante. Não se preocupe, disse ele, já começando a preparar os ingredientes. Vamos fazer desta a melhor refeição que ela já teve aqui. Enquanto aguardava a preparação do prato, Isabela não conseguia tirar da mente a sensação estranha que havia experimentado ao olhar diretamente nos olhos de Esperança Montenegro. Havia algo ali, uma dor oculta, uma vulnerabilidade que a matriarca lutava ferozmente para esconder sob sua máscara de frieza e poder. E por razões que ela própria não compreendia, Isabela sabia que esta não seria apenas mais uma noite comum de trabalho no Vila Esperança. Os 30 minutos passaram como uma eternidade. Isabela observava o relógio da cozinha enquanto Diego terminava os últimos toques no prato de Esperança Montenegro. Cada segundo que passava aumentava a tensão no ar, e ela podia sentir os olhares nervosos dos outros funcionários sobre si. Está pronto, anunciou Diego, colocando delicadamente o salmão grelhado ao lado do risoto perfumado. Este é o melhor prato que já preparei para ela. Se isso não a impressionar, nada mais conseguirá. Isabela pegou a bandeja com mãos firmes, apesar do nervosismo que sentia crescer em seu peito. Caminhou pelo salão principal, passando pelas outras mesas onde os clientes sussurravam entre si, todos observando discretamente o drama que se desenrolava diante de seus olhos. Senhora Montenegro, disse Isabela, aproximando-se da mesa com elegância. Seu jantar está servido. Esperança levantou os olhos do celular onde estava digitando furiosamente, provavelmente fechando algum negócio milionário ou destruindo a carreira de algum desafortunado que havia cruzado seu caminho. Seu olhar percorreu o prato com a precisão de um especialista, analisando cada detalhe, cada cor, cada aroma que emanava da refeição. Interessante, murmurou ela, cortando um pequeno pedaço do salmão e provando-o lentamente. Seus olhos se fecharam por um breve momento e Isabela prendeu a respiração, aguardando o veredicto que poderia determinar seu futuro no Vila Esperança. Está aceitável, declarou Esperança finalmente, e Isabela sentiu um alívio imenso percorrer seu corpo. Mas a matriarca não havia terminado. Sente-se. Desculpe, senhora? Isabela perguntou confusa. Disse para se sentar. Aqui,
na minha frente. O tom de Esperança não admitia questionamentos. Quero conversar com você. Isabela olhou ao redor, notando que todos no restaurante haviam parado o que estavam fazendo para observar a cena inusitada. Carmen fazia gestos desesperados de longe, claramente preocupada com o que poderia acontecer. Mas Isabela, por algum motivo que ela mesma não conseguia explicar, obedeceu e se sentou diante da mulher mais poderosa que já havia conhecido. Qual é seu nome completo? Perguntou Esperança, continuando a comer enquanto mantinha seu olhar penetrante fixo na jovem. Isabela Ramírez, senhora. Ramírez. Esperança repetiu o sobrenome lentamente, como se estivesse procurando por algo em sua memória. Esse nome me é familiar. Muito familiar, na verdade. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Talvez a senhora conheça minha família de algum lugar? Os olhos de Esperança se estreitaram. Fale-me sobre sua família, Isabela Ramírez. Onde você cresceu? Quem são seus pais? A jovem hesitou por um momento. Havia algo na forma como Esperança fazia essas perguntas que a deixava extremamente desconfortável. Eu cresci no bairro São José, senhora. Minha mãe se chama Helena Ramírez e meu pai, bem, ele faleceu quando eu era criança. O garfo de Esperança parou no meio do caminho até sua boca. Sua expressão mudou completamente. A frieza calculista deu lugar a algo muito mais perturbador. Choque, reconhecimento. E então, uma raiva que parecia queimar por dentro. Helena Ramírez, ela sussurrou, sua voz carregada de uma emoção que Isabela não conseguia identificar. Helena Ramírez que trabalhou como empregada doméstica? O coração de Isabela começou a bater mais rápido. Sim, senhora. Minha mãe trabalhou a vida inteira como doméstica para sustentar nossa família. Mas como a senhora... Sua mãe... Esperança interrompeu, sua voz agora gelada como o inverno. Destruiu minha vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. As palavras de Esperança ecoavam em sua mente, mas ela não conseguia compreender o que significavam. Eu não entendo, senhora, disse Isabela, sua voz tremendo ligeiramente. Minha mãe é uma mulher honesta, trabalhadora. Ela nunca faria mal a ninguém. Esperança soltou uma risada amarga que fez Isabela se arrepiar. Honesta? Sua mãe honesta destruiu meu casamento, menina. Ela roubou o homem que eu amava mais que a própria vida. As lágrimas começaram a formar nos olhos de Isabela. Isso não pode ser verdade. Minha mãe me contou que meu pai morreu em um acidente. Seu pai? Esperança cuspiu as palavras como se fossem veneno. Era meu marido, Eduardo Montenegro. O amor da minha vida, o pai do meu único filho, o homem que jurou me amar para sempre, até que sua mãe apareceu em nossas vidas. O mundo de Isabela desabou naquele momento. Tudo ao seu redor parecia girar. As vozes dos outros clientes se transformaram em um zumbido distante e ela sentiu como se não conseguisse respirar. As peças de um quebra-cabeças que ela nem sabia que existia começaram a se encaixar de forma dolorosa. Não, ela sussurrou, balançando a cabeça desesperadamente. Isso não pode ser verdade. Minha mãe me disse que meu pai era um homem simples, que eles se amavam muito. Eles se amavam, Esperança confirmou com crueldade. Tanto que ele abandonou sua esposa legítima e seu filho de 5 anos para fugir com a empregada. Tanto que ele escolheu viver uma vida de pobreza com ela, ao invés de manter sua família unida. Isabela sentiu as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Por que você está me contando isso? Por que está sendo tão cruel? Cruel? Esperança se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Você quer saber o que é cruel, menina? É descobrir que o homem que você ama mais que a própria vida te traiu com a empregada. É ter que explicar para seu filho pequeno por que o papai foi embora e nunca mais voltou. É viver todos esses anos com um buraco no peito, sabendo que sua família foi destruída por uma mulher que você confiava. O restaurante inteiro estava em silêncio absoluto agora. Todos os presentes podiam sentir a tensão dramática que se desenrolava diante de seus olhos. Carmen havia se aproximado, mas não sabia como intervir em uma situação tão pessoal e explosiva. Minha mãe não é uma destruidora de lares, Isabela disse, encontrando coragem em algum lugar profundo de seu ser. Ela é a mulher mais íntegra que conheço.
Se ela se envolveu com meu pai, deve ter havido um motivo. Motivo? Esperança riu amargamente. O motivo era ambição, querida. Sua mãe viu uma oportunidade de subir na vida e a agarrou, não importando quantas pessoas ela machucaria no processo. Isso não é verdade, Isabela exclamou, sua voz carregada de emoção. Minha mãe sempre viveu com simplicidade. Nunca pediu nada a ninguém. Trabalhou dia e noite para me dar educação e dignidade. Se ela fosse ambiciosa, como a senhora diz, não teria passado a vida inteira limpando casas alheias. A resposta de Isabela pareceu atingir Esperança como um soco no estômago. Por um momento, a máscara de frieza da matriarca vacilou, revelando uma vulnerabilidade profunda que ela lutava para esconder. Você não entende, Esperança murmurou, sua voz mais baixa agora. Você não pode entender a dor de ser traída pela pessoa em quem mais confiava. Helena trabalhava em nossa casa há 3 anos. Eu a tratava como parte da família, confiava nela com meus segredos, com meu filho, com minha vida. E ela roubou tudo de mim. E o que aconteceu com meu pai? Isabela perguntou, suas lágrimas continuando a cair. Se ele realmente era seu marido, por que minha mãe me disse que ele morreu? O silêncio de Esperança foi mais eloquente que qualquer palavra. Ela olhou para a jovem diante de si, vendo pela primeira vez não a filha da mulher que havia destruído sua vida, mas uma garota inocente que estava descobrindo verdades devastadoras sobre sua própria origem. Ele morreu. Esperança disse finalmente, sua voz quase um sussurro. 2 anos depois de deixar nossa família. Um acidente de carro enquanto voltava do trabalho. Sua mãe ficou viúva e grávida, forçada a criar você sozinha. Isabela cobriu o rosto com as mãos, tentando processar todas as informações que estavam transformando tudo que ela acreditava saber sobre sua vida. Por que ela nunca me contou a verdade? Talvez porque ela soubesse o quanto isso a faria parecer uma vilã na história. Esperança respondeu, mas havia menos veneno em sua voz agora. Ou talvez porque ela realmente o amasse e quisesse proteger a memória dele para você. O restaurante continuava em silêncio sepulcral. Ricardo havia discretamente pedido para outros funcionários atenderem as outras mesas, percebendo que esta conversa era algo muito maior do que uma simples reclamação de cliente. Então você é... Isabela começou, mas sua voz falhou. Sua madrasta. A mulher que seu pai abandonou para ficar com sua mãe. Esperança terminou a frase que Isabela não conseguia completar. E você, querida menina, é a meia-irmã do meu filho Rodrigo. O choque desta revelação foi como um raio em um dia claro. Isabela sentiu como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Ela tinha uma família que nunca soube que existia. Um meio-irmão. Uma história completamente diferente da que sua mãe havia lhe contado. Rodrigo Montenegro, ela sussurrou, reconhecendo o nome de um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade. Ele é meu meio-irmão? Sim, Esperança confirmou. E ele não faz a menor ideia de que você existe. As lágrimas de Isabela caíam silenciosamente sobre a mesa de mármore, enquanto ela tentava processar a magnitude das revelações que acabara de receber. O restaurante Vila Esperança, que minutos antes era apenas seu local de trabalho, havia se transformado no palco de uma verdade devastadora, que reescrevia completamente sua história de vida. Esperança observava a jovem com uma expressão complexa, onde a raiva antiga se misturava com algo que ela não conseguia identificar completamente. Talvez fosse piedade, talvez fosse reconhecimento, ou talvez fosse simplesmente o peso de carregar tanto ódio por tanto tempo. Ele nunca soube sobre você, Esperança disse finalmente, sua voz mais suave agora. Eduardo morreu sem saber que ia ser pai novamente. Isabela levantou os olhos, vermelhos de choro. Minha mãe estava grávida quando ele morreu? Sim. Helena descobriu a gravidez 2 semanas depois do funeral. Esperança mexeu no vinho que havia esfriado, perdida em memórias dolorosas. Eu soube por quê. Porque ela veio ao enterro. O choque foi como um tapa na face de Isabela. Ela foi ao funeral do meu pai? Estava grávida, desesperada, sem ter para onde ir. Eduardo tinha deixado tudo para trás quando fugiu comigo. O dinheiro, os bens, a vida confortável. Eles viviam de forma simples, quase na pobreza. Esperança pausou,
como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Ela me pediu ajuda. O silêncio que se seguiu era carregado de emoção. Isabela mal conseguia respirar, imaginando sua mãe jovem, grávida e viúva, implorando por ajuda da mulher cujo marido ela havia roubado. "E você ajudou?" Isabela perguntou, sua voz quase um sussurro. Esperança olhou diretamente nos olhos da jovem. "Eu a expulsei. Disse que ela havia escolhido sua vida quando decidiu destruir a minha família e que agora teria que viver com as consequências." A dor que Isabela sentiu naquele momento foi física. Ela imaginou sua mãe, jovem e vulnerável, sendo rejeitada no momento em que mais precisava de compaixão. Como pôde ser tão cruel com uma pessoa que estava sofrendo? "Porque eu também estava sofrendo!" Esperança exclamou, sua compostura finalmente rachando. Meu mundo havia desabado. Meu filho chorava todas as noites perguntando quando o pai voltaria para casa. Eu havia perdido o amor da minha vida e descoberto que tudo em que acreditava era uma mentira. As lágrimas que Esperança havia contido por décadas começaram a escapar, transformando a mulher temível em alguém profundamente humana e ferida. Os outros clientes do restaurante observavam a cena com fascínio e desconforto, testemunhando um momento de vulnerabilidade rara de uma das pessoas mais poderosas da cidade. Mas ela estava grávida. Isabela sussurrou, suas próprias lágrimas renovadas. Era uma criança inocente que ela carregava. Era eu. Eu sei, Esperança admitiu, sua voz quebrada. E essa foi a escolha mais cruel que já fiz em toda a minha vida. Durante anos ela me assombrou. Eu me perguntava se você tinha nascido saudável, se Helena conseguiu criar você sozinha, se vocês estavam bem. Isabela olhou para a mulher diante de si com uma mistura de raiva, tristeza e uma estranha forma de compreensão. Minha mãe trabalhou 3 empregos para me sustentar quando eu era pequena. Limpava casas de manhã, cozinhava em um restaurante à tarde e fazia faxinas em escritórios à noite. Dormia apenas 4 horas por dia para garantir que eu tivesse comida na mesa e pudesse estudar. Cada palavra de Isabela era como uma punhalada no coração de Esperança. A imagem da jovem Helena lutando sozinha para criar a filha contrastava dolorosamente com sua própria vida de luxo e conforto financeiro. Ela nunca reclamou, Isabela continuou, sua voz carregada de emoção. Nunca me disse que a vida era difícil. Sempre sorria quando chegava em casa, mesmo quando eu via que ela estava exausta. E quando eu perguntava sobre meu pai, ela apenas dizia que ele tinha sido um homem bom que me amou muito, mas que Deus o havia levado cedo demais. Ela falou bem de Eduardo para você? Esperança perguntou surpresa. Sempre. Disse que eu tinha seus olhos e sua determinação, que ele ficaria orgulhoso da mulher que me tornei. Isabela pausou, olhando diretamente para Esperança. Ela nunca disse uma palavra negativa sobre ele, mesmo sabendo que ele havia abandonado sua família. O impacto dessas palavras em Esperança foi devastador. Ela havia passado décadas alimentando sua raiva contra Helena, construindo uma imagem da mulher como uma calculista destruidora de lares. Mas a realidade que Isabela apresentava era completamente diferente. A de uma mãe que havia protegido a memória do pai da filha, mesmo às custas de sua própria reputação. Durante todos esses anos, Esperança murmurou, eu pensei que Helena havia seduzido Eduardo por ambição, que ela queria uma vida melhor e não se importou em destruir nossa família para conseguir. Minha mãe nunca foi ambiciosa, Isabela respondeu com firmeza. Se ela fosse, teria procurado um homem rico e solteiro, não um casado com filho. Se ela realmente amava meu pai, deve ter sido muito difícil viver sabendo que ele havia deixado uma família para trás. Esperança sentiu como se estivesse vendo sua vida sob uma nova perspectiva pela primeira vez em décadas. A narrativa de vilania que havia construído ao redor de Helena começava a desmoronar diante dos fatos apresentados por Isabela. Rodrigo, Esperança disse de repente, como se uma realização importante tivesse atingido sua mente. Meu filho vai chegar aqui daqui a pouco. Isabela sentiu seu coração acelerar. Aqui? Hoje? Ele janta comigo toda sexta-feira. É uma tradição que mantemos desde que ele era adolescente. Esperança olhou para o relógio. Ele deve chegar a qualquer momento.
O pânico tomou conta de Isabela. A ideia de conhecer seu meio-irmão naquelas circunstâncias, com as emoções à flor da pele e tantas verdades dolorosas recém-reveladas, era assustadora demais. Eu preciso ir embora, Isabela disse, levantando-se rapidamente da cadeira. Não posso estar aqui quando ele chegar. Não assim. Espere, Esperança disse, segurando o pulso de Isabela gentilmente. Por favor. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Era a primeira vez que Esperança demonstrava qualquer tipo de afeto ou preocupação genuína em relação à jovem. Isabela parou, olhando para a mão que a segurava. A mesma mão que havia assinado contratos milionários, que havia construído um império, que havia rejeitado sua mãe quando ela mais precisou de ajuda. Ele merece saber, Esperança disse suavemente. Rodrigo merece saber que tem uma irmã. Meia-irmã, Isabela corrigiu, mas sua voz não tinha mais a dureza anterior. Irmã, Esperança repetiu com firmeza. O sangue é o mesmo. A perda é a mesma. A dor de crescer sem o pai é a mesma. Isabela hesitou. Ela havia passado a vida inteira se sentindo sozinha no mundo, tendo apenas sua mãe como família. A possibilidade de descobrir que tinha um irmão era simultaneamente emocionante e aterrorizante. E se ele me rejeitar? Isabela perguntou, sua vulnerabilidade transparecendo em sua voz. E se ele pensar como você pensava sobre minha mãe? Esperança olhou profundamente nos olhos de Isabela e viu ali a mesma determinação que havia admirado no Eduardo jovem, a mesma força silenciosa que Helena havia demonstrado ao criar uma filha sozinha. Rodrigo é um homem bom, ela disse finalmente. Ele é justo e compassivo, muito diferente de como eu me tornei depois de perder seu pai. Naquele momento, as portas do restaurante se abriram e um homem elegante na casa dos 30 anos entrou no Vila Esperança. Alto, cabelos escuros, olhos gentis e um sorriso caloroso que iluminou o ambiente assim que ele avistou Esperança. Mãe, ele disse, caminhando em direção à mesa, mas parou abruptamente ao ver Isabela sentada com sua mãe, ambas com os olhos vermelhos de choro. Rodrigo, Esperança disse, sua voz tremendo ligeiramente. Preciso te apresentar alguém muito importante. Rodrigo Montenegro parou no meio do caminho, seus olhos percorrendo a cena diante dele com curiosidade crescente. Havia algo profundamente emocional acontecendo entre sua mãe e aquela jovem garçonete. Algo que ia muito além de uma simples reclamação de cliente ou problema de serviço. Mãe, está tudo bem? Ele perguntou, aproximando-se lentamente da mesa. Seus olhos gentis captaram imediatamente as lágrimas nos rostos de ambas as mulheres. Aconteceu alguma coisa? Esperança respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam a vida de seu filho para sempre. Ela olhou para Isabela, que havia se levantado, e estava claramente lutando contra o impulso de fugir da situação. Rodrigo, Esperança começou, sua voz carregada de emoção. Quero que você conheça Isabela Ramírez. Rodrigo estendeu a mão educadamente, mas havia confusão em seus olhos. É um prazer conhecê-la, Isabela. Desculpe, mas vocês estavam conversando sobre seu pai. Esperança interrompeu, e as palavras caíram como uma bomba no ambiente já tenso. O sorriso de Rodrigo desvaneceu imediatamente. Ele raramente falava sobre Eduardo Montenegro, o pai que havia partido quando ele era apenas uma criança, deixando cicatrizes emocionais que nunca haviam realmente cicatrizado. Meu pai. Não entendo. Por que vocês estariam falando sobre ele? Isabela sentiu suas pernas tremerem. Ver Rodrigo ali, tão próximo, sabendo que compartilhavam o mesmo pai, era surreal e avassalador. Ela podia ver traços familiares em seu rosto, a linha forte da mandíbula, a forma dos olhos, até mesmo a maneira como ele inclinava ligeiramente a cabeça quando estava confuso. Sente-se, filho. Esperança disse gentilmente. Isso vai ser difícil de ouvir, mas você precisa saber a verdade. Rodrigo se sentou lentamente, seus olhos alternando entre sua mãe e Isabela, tentando decifrar o mistério que se desenrolava diante dele. Que verdade? Mãe, você está me assustando. Isabela, Esperança disse, olhando diretamente para a jovem. É sua irmã. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rodrigo piscou várias vezes, como se tentasse processar palavras que não faziam sentido em sua mente. Minha... O quê? Sua meia-irmã.
Esperança corrigiu suavemente. Filha do seu pai com Helena Ramírez. Rodrigo se levantou abruptamente, sua cadeira raspando no chão de mármore. Isso é impossível. Meu pai morreu anos atrás. Eu era criança quando ele nos deixou. Ele nos deixou para ficar com a mãe de Isabela. Esperança explicou, cada palavra saindo com dificuldade. Helena estava grávida quando Eduardo morreu. Isabela é sua filha. As lágrimas começaram a formar nos olhos de Rodrigo. Durante toda a sua vida, ele havia lutado com o abandono paterno, questionando-se sobre por que não havia sido suficiente para fazer o pai ficar. Descobrir que Eduardo havia começado uma nova família era como reabrir uma ferida antiga que nunca havia cicatrizado adequadamente. Ele teve outra família? Rodrigo perguntou, sua voz quebrada. E nunca me disse? Nunca voltou para me contar que eu tinha uma irmã? Ele morreu antes que Isabela nascesse. Esperança disse gentilmente. Nunca soube que ia ter outra filha. Rodrigo olhou para Isabela com uma mistura de choque, curiosidade e uma dor profunda que ela reconheceu imediatamente. Era a mesma dor que ela própria havia carregado a vida inteira. A dor de crescer sem pai, de se perguntar como teria sido diferente se ele tivesse permanecido em suas vidas. Você sabia? Ele perguntou para Isabela, sua voz mal passando de um sussurro. Sabia que eu existia? Isabela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente. Descobri hoje. Minha mãe nunca me contou a verdade sobre meu pai. Ela disse que ele era um homem simples que havia morrido em um acidente. Não que ele era casado e tinha outro filho. Helena protegeu você da verdade. Esperança adicionou. Ela criou você sozinha, sem nunca pedir nossa ajuda. Rodrigo se sentou novamente, passando as mãos pelo rosto. Durante todos esses anos, eu pensei que era o único filho dele. Que talvez se eu fosse melhor, mais interessante, mais algo, ele teria ficado conosco. Você nunca foi o problema, Isabela disse suavemente, encontrando coragem para falar. Eu cresci pensando a mesma coisa, que talvez se minha mãe fosse diferente, mais especial, nosso pai não teria morrido e nos deixado sozinhas. A conexão entre os dois irmãos foi instantânea e poderosa. Eles haviam carregado cargas similares de dor e autodúvida, ambos se culpando pela ausência paterna que havia marcado suas infâncias. Como é sua mãe? Rodrigo perguntou, sua curiosidade genuína superando momentaneamente o choque. Helena, não é? Como ela é? O rosto de Isabela se iluminou com amor e orgulho. Ela é a pessoa mais forte que conheço. Trabalhou 3 empregos para me criar. Nunca reclamou, nunca me deixou sentir que éramos pobres ou que algo estava faltando. Sempre me disse que eu era abençoada e amada. Ela parece incrível, Rodrigo disse sinceramente. Eu gostaria de conhecê-la algum dia, se ela permitir. Você gostaria? Isabela perguntou surpresa. Mesmo sabendo que ela e nosso pai, eles se amavam, Rodrigo disse com uma maturidade que impressionou Esperança. Talvez não da forma ideal, talvez não no momento certo, mas se amavam. E ela criou você sozinha, com amor e dedicação. Como eu poderia julgá-la por isso? Esperança observava a interação entre os dois jovens com uma mistura de admiração e remorso. Ver a generosidade e compaixão de seu filho contrastava dolorosamente com sua própria reação cruel anos antes. Rodrigo, ela disse suavemente, há algo mais que vocês precisam saber. Ambos os irmãos olharam para ela, já preparados para mais revelações. Quando Helena veio me pedir ajuda, grávida e desesperada, eu a rejeitei. Disse coisas cruéis, a expulsei de nossa casa. Deixei claro que ela não receberia nada de nossa família. O choque no rosto de Rodrigo foi evidente. Mãe, você não fez isso. Fiz. Esperança admitiu, sua voz carregada de vergonha. Eu estava ferida, traída, furiosa. Queria que ela sofresse como eu estava sofrendo. Não pensei na criança inocente que ela carregava. Não pensei que você poderia querer conhecer sua irmã algum dia. Mãe, Rodrigo disse, sua voz firme mas gentil. Isso foi errado. Eu sei, ela respondeu. E tenho carregado essa culpa todos esses anos. Vendo Isabela agora, conhecendo a mulher forte e digna
que ela se tornou apesar de minha crueldade, percebo o quanto erro cometi. Isabela olhou para a Esperança com uma expressão complexa. A raiva que havia sentido inicialmente estava sendo temperada por algo mais complexo. Uma compreensão da dor que havia motivado as ações da matriarca. Você estava sofrendo também, Isabela disse finalmente. Não justifica o que fez, mas eu entendo por quê. Sua generosidade me humilha, Esperança respondeu. Você tem todo o direito de me odiar. O ódio só machuca quem o carrega, Isabela disse, ecoando palavras que sua mãe havia lhe ensinado. Minha mãe sempre me disse que perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas libertar nosso coração do peso da amargura. Rodrigo olhou para sua irmã com admiração crescente. Helena realmente criou uma filha extraordinária. E você, Isabela disse olhando para Rodrigo, cresceu para ser o homem compassivo que nosso pai teria orgulho de chamar de filho. As lágrimas nos olhos de Rodrigo se renovaram. Todos esses anos, eu me senti incompleto, como se uma parte de mim estivesse faltando. Agora entendo por quê. Eu também sempre senti que havia algo mais, Isabela admitiu. Como se houvesse pessoas importantes que eu deveria conhecer, mas não sabia quem ou onde estavam. Esperança observava os dois jovens encontrando conexão e cura em meio às revelações dolorosas. Pela primeira vez em décadas, ela se permitiu imaginar como teria sido diferente se tivesse feito escolhas diferentes anos atrás. Isabela, Rodrigo disse de repente, você trabalha aqui no Vila Esperança? Há algumas semanas, ela confirmou. Preciso do emprego para ajudar a sustentar minha mãe e pagar meus estudos. Que tipo de estudos? E perguntou, genuinamente interessado. Estou terminando meu curso de administração à noite. Sempre sonhei em ter meu próprio negócio algum dia. Os olhos de Rodrigo brilharam. Administração? Esse é exatamente o tipo de conhecimento que nossa empresa precisa. Alguém com experiência real, que entende o valor do trabalho duro. Nossa empresa? Isabela perguntou confusa. Rodrigo olhou para sua mãe, que assentiu com um sorriso pequeno, mas genuíno. Isabela, Esperança disse, está na hora de você conhecer toda a sua família e toda a herança que seu pai deixou para trás. As palavras de Esperança ecoaram pelo restaurante como um trovão silencioso. Isabela sentiu seu mundo girar novamente, mal conseguindo processar a magnitude do que estava sendo revelado. Herança? Que herança seu pai poderia ter deixado se ela havia crescido na pobreza? Não entendo, Isabela disse, sua voz trêmula. Minha mãe e eu sempre vivemos com muito pouco. Se meu pai tinha bens, por que nunca recebemos nada? Rodrigo olhou para sua mãe com uma expressão de crescente compreensão e desconforto. Mãe, me diga que você não... Quando Eduardo morreu, Esperança começou, suas palavras pesadas com décadas de culpa. Ele não havia atualizado seu testamento. Legally, eu ainda era sua esposa, mesmo estando separados. Todos os bens vieram para nossa família. O choque no rosto de Isabela era palpável. Você quer dizer que minha mãe tinha direito a alguma coisa? Helena tinha direitos. Esperança confirmou com dificuldade. E você, como filha de Eduardo, também teria direito a uma parte considerável da herança. Quanto? Rodrigo perguntou, embora já soubesse que a resposta seria devastadora. Na época, os bens de Eduardo valiam aproximadamente 5 milhões de reais. Entre a casa onde vocês viveram, as aplicações financeiras, o negócio que ele havia começado... Esperança pausou, vendo o impacto de suas palavras no rosto de Isabela. Pela lei, Isabela teria direito a 1/3 de tudo. Isabela sentiu suas pernas falharem. Ela se segurou na mesa para não cair, tentando processar que havia crescido em privação enquanto milhões de reais que legalmente lhe pertenciam estavam nas mãos da família Montenegro. Quase 2 milhões de reais. Ela sussurrou, calculando mentalmente. Minha mãe trabalhou até destruir a própria saúde enquanto 2 milhões de reais que nos pertenciam estavam... Onde? Investidos, multiplicados, transformados no império que nossa família possui hoje. Rodrigo respondeu, sua voz carregada de remorso. Isabela, eu juro que não sabia. Se eu soubesse que você existia, que você e sua mãe passaram necessidades... Como vocês não sabiam? Isabela perguntou, sua emoção finalmente se transformando em uma raiva justa. Minha mãe não era invisível.
Ela trabalhou em casas da alta sociedade por anos. Alguém deve ter sabido que ela havia engravidado do Eduardo Montenegro. Esperança baixou os olhos, incapaz de enfrentar o olhar acusador da jovem. As pessoas sabiam, mas eu me certifiquei de que todos entendessem que Helena Ramírez não era bem-vinda em nossos círculos. Que qualquer pessoa que a empregasse ou a ajudasse estaria se posicionando contra nossa família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo olhou para sua mãe como se a visse pela primeira vez, percebendo a extensão da crueldade sistemática que ela havia empregado para punir uma mulher inocente e sua filha. Você destruiu as oportunidades de trabalho dela, ele disse, sua voz incrédula. Você usou nossa influência para garantir que ela e Isabela permanecessem na pobreza. Eu estava ferida. Esperança explodiu, suas defesas finalmente desmoronando. Meu mundo havia acabado. Meu marido me havia deixado por nossa empregada. Eu queria que ela pagasse pelo que havia feito. Ela não era sua inimiga, Isabela gritou, suas emoções finalmente transbordando. Ela era uma mulher que se apaixonou. E mesmo que você não conseguisse perdoá-la, eu era uma criança inocente. Eu não escolhi nascer. Não escolhi quem eram meus pais. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Isabela, carregando décadas de luta, privação e sonhos adiados. Sabe quantas noites minha mãe chorou escondida porque não conseguia me dar as coisas que outras crianças tinham? Quantas vezes ela ficou sem comer para garantir que eu tivesse alimento? Quantos remédios ela deixou de comprar para si mesma para pagar meus livros escolares? Cada palavra de Isabela atingia a Esperança como uma bofetada física. A imagem da Helena jovem e desesperada que ela havia expulsado se transformava na realidade brutal de uma mãe sacrificando tudo pela filha. Isabela, Rodrigo disse gentilmente, aproximando-se de sua irmã. Eu quero corrigir isso. Quero garantir que você receba o que sempre foi seu por direito. Não é sobre o dinheiro, Isabela respondeu, embora suas lágrimas contradissessem parcialmente suas palavras. É sobre justiça. É sobre o fato de que minha mãe poderia ter tido uma vida digna, cuidados médicos adequados, oportunidades que lhe foram negadas por pura crueldade. Esperança se levantou lentamente, sua compostura real finalmente desmoronando completamente. Helena, como está Helena agora? A pergunta pegou Isabela de surpresa. Ela não está bem. Desenvolveu problemas de saúde por causa dos anos de trabalho excessivo. Seus joelhos estão destruídos de tanto tempo ajoelhada limpando o chão. Suas mãos têm artrite crônica. E não temos dinheiro para os tratamentos adequados. O impacto dessas palavras em Esperança foi devastador. Ela podia ver claramente a linha direta entre suas ações cruéis e o sofrimento físico de Helena décadas depois. Onde ela está agora? Rodrigo perguntou suavemente. Em casa, descansando. Ela não consegue mais trabalhar como antes. Isabela limpou as lágrimas do rosto. Eu trabalho aqui à noite e faço freelances de contabilidade durante o dia para pagar as consultas médicas dela. Isabela, Esperança disse, sua voz quebrada, me deixe corrigir o que fiz. Me deixe cuidar dos tratamentos médicos de Helena. Me deixe devolver o que sempre pertenceu a vocês. Por quê? Isabela perguntou desconfiada. Depois de décadas ignorando nossa existência, por que agora? Esperança olhou para a jovem, vendo nela a força de Helena, a determinação de Eduardo e uma dignidade que ela própria havia perdido em algum lugar ao longo dos anos de amargura. Porque vendo você hoje, conversando com você, percebo que desperdicei décadas odiando quando poderia ter escolhido amar. Porque sua mãe criou uma filha extraordinária apesar de toda a dificuldade que criei para vocês. Porque Esperança pausou, lutando para encontrar as palavras. Porque eu quero conhecer a neta que Helena me deu. Neta? Isabela perguntou confusa. Você é filha do Eduardo, Esperança explicou gentilmente. Eduardo era meu marido. Isso faz de você minha enteada. E se Helena me permitir, eu gostaria de tentar ser a família que vocês mereciam ter sempre. Rodrigo observava a transformação de sua mãe com admiração e surpresa. A mulher fria e calculista que havia dominado sua vida estava sendo substituída por alguém vulnerável, arrependida e genuinamente interessada em reparar os danos do passado. Isabela, ele disse,
Sei que isso é muito para processar, mas você não precisa tomar nenhuma decisão agora. Mas quero que saiba que, como sua família, queremos cuidar de você e de Helena. Não como caridade, mas como direito. Minha mãe é uma mulher orgulhosa, Isabela disse pensativamente. Ela nunca aceitou ajuda de ninguém. Como vou explicar de onde vem o dinheiro para os tratamentos médicos? Diga a verdade, Esperança sugeriu. Que você encontrou a família do seu pai e que estamos corrigindo uma injustiça antiga. E se ela não quiser me ver? Esperança perguntou, sua vulnerabilidade transparecendo. Se ela não conseguir me perdoar pelo que fiz? Isabela olhou para a mulher que havia sido a fonte de tanto sofrimento em sua vida, mas que agora se mostrava genuinamente arrependida e disposta a fazer reparações. Minha mãe me ensinou que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Ela disse finalmente. Mas o perdão precisa vir acompanhado de ações que demonstrem mudança genuína. Que tipo de ações? Rodrigo perguntou. Primeiro, queremos que todos os tratamentos médicos de minha mãe sejam pagos, nos melhores hospitais disponíveis. Segundo, queremos a parte da herança que sempre nos pertenceu, com juros e correção. Terceiro, Isabela pausou, olhando diretamente para a Esperança. Quero que você peça desculpas pessoalmente para minha mãe. Não por telefone, não através de terceiros. Cara a cara. Esperança assentiu sem hesitação. Aceito todas as condições. E tem mais uma coisa, Isabela adicionou, sua voz se fortalecendo. Eu não quero apenas receber dinheiro e desaparecer. Se vocês realmente querem ser nossa família, então eu quero participar dos negócios familiares. Quero aprender, contribuir, fazer parte de algo maior. Rodrigo sorriu pela primeira vez desde que havia chegado ao restaurante. Nossa empresa sempre pode usar alguém com sua determinação e perspectiva única. Mas primeiro, Isabela disse, olhando ao redor do restaurante onde havia descoberto sua verdadeira identidade. Preciso terminar meu turno. Tenho responsabilidades aqui e não abandono compromissos assumidos. A admiração no olhar de ambos, Esperança e Rodrigo, foi evidente. Mesmo diante da promessa de riqueza e uma nova vida, Isabela mantinha seus princípios e senso de responsabilidade. Então, Esperança disse, que tal se eu e Rodrigo esperarmos você terminar seu turno e depois a acompanhamos em casa para conversar com Helena? Isabela hesitou por um momento, depois assentiu lentamente. Está bem, mas preparem-se. Minha mãe não vai facilitar as coisas para vocês. As horas seguintes no Vila Esperança passaram como um borrão emocional para Isabela. Ela tentou se concentrar em suas tarefas, servir outras mesas, limpar pratos, sorrir para os clientes, mas seus pensamentos estavam completamente voltados para o encontro iminente entre as duas mulheres que mais haviam influenciado sua vida, mesmo sem ela saber. Esperança e Rodrigo permaneceram no restaurante, conversando em voz baixa enquanto aguardavam. Isabela podia vê-los de vez em quando, notando como Rodrigo gesticulava animadamente, provavelmente fazendo 1000 perguntas sobre a irmã que acabara de descobrir. Esperança, por sua vez, parecia estar passando por uma transformação interna, sua postura real gradualmente dando lugar a algo mais humano e vulnerável. Isabela. Carmen se aproximou durante uma pausa. Tudo bem? Você parece diferente desde que atendeu aquela mesa. Estou bem, Carmen. Apenas descobri algumas coisas sobre minha família que mudaram tudo. Isabela sorriu tristemente. Depois de hoje, talvez minha vida seja completamente diferente. Diferente como? Carmen perguntou preocupada. Para melhor, espero, Isabela respondeu, olhando na direção da mesa onde sua família recém-descoberta a aguardava. Muito melhor. Quando finalmente chegou a hora do fechamento, Isabela se dirigiu à mesa 16 com passos hesitantes. Esperança e Rodrigo levantaram-se imediatamente, ambos visivelmente nervosos com o que estava por vir. Está pronta? Rodrigo perguntou gentilmente. Não sei se alguém pode estar pronta para isso, Isabela admitiu. Mas vamos. O trajeto até a casa simples no bairro São José foi feito em silêncio. Esperança olhava pela janela do carro luxuoso, observando um mundo que ela havia deliberadamente ignorado por décadas. As casas pequenas, as ruas sem asfalto adequado, as crianças brincando nos quintais minúsculos,
tudo contrastava drasticamente com o mundo privilegiado em que vivia. É aqui, Isabela disse quando chegaram em frente a uma casa modesta, mas impecavelmente cuidada. O pequeno jardim na frente estava cheio de flores que Helena cultivava com carinho, e a pintura, embora simples, estava bem conservada. Ela mantém tudo muito bonito, Rodrigo comentou com admiração. Minha mãe sempre disse que pobreza não é sinônimo de desleixo. Isabela respondeu com orgulho. Ela pode não ter dinheiro para luxos, mas nunca perdeu a dignidade. Enquanto caminhavam até a porta, Esperança sentiu seu coração bater como não batia há décadas. Estava prestes a enfrentar a mulher que havia odiado por tanto tempo, a mulher que ela havia punido cruelmente, a mulher que havia criado uma filha extraordinária apesar de toda a adversidade. Isabela abriu a porta com sua chave, chamando suavemente. Mãe, estou em casa e trouxe algumas pessoas para você conhecer. Helena apareceu da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos em um coque simples, olhos gentis mas marcados pelas dificuldades da vida. Quando viu os visitantes elegantemente vestidos ao lado de sua filha, sua expressão mudou para confusão e depois para algo próximo ao choque. Isabela, querida, quem são? Helena começou, mas suas palavras morreram quando seus olhos encontraram os de Esperança. O silêncio que se seguiu foi carregado de décadas de dor, arrependimento e reconhecimento mútuo. Helena se segurou no batente da porta, sua face empalidecendo visivelmente. Esperança Montenegro. Ela sussurrou, como se pronunciasse o nome de um fantasma. Helena. Esperança respondeu, sua voz embargada. Você quase não mudou. O que está fazendo aqui? Helena perguntou, sua voz misturando medo e desafio. Depois de todos esses anos, o que você quer conosco? Isabela se posicionou entre as duas mulheres, sentindo a tensão elétrica no ar. Mãe, precisa se sentar. Temos muito para conversar. Não quero conversar com ela, Helena disse firmemente. Não depois do que ela me fez, do que ela fez conosco. Por favor. Rodrigo se adiantou, sua voz gentil mas firme. Meu nome é Rodrigo Montenegro. Sou filho de Eduardo. Helena olhou para o jovem e Isabela podia ver o reconhecimento brilhando em seus olhos. Rodrigo, o filho pequeno do Eduardo. Meu Deus, como você cresceu. Senhora Helena, Rodrigo continuou respeitosamente. Sei que nossa família causou muito sofrimento para a senhora e para Isabela. Estamos aqui para tentar corrigir os erros do passado. Helena riu amargamente. Corrigir os erros? Vocês acham que depois de décadas de luta, de trabalhar até destruir meu corpo, de ver minha filha crescer sem nada do que era seu por direito, vocês podem simplesmente aparecer aqui e corrigir tudo? Mãe, Isabela disse suavemente, eles sabem sobre a herança. Sabem que tínhamos direito ao dinheiro do papai. Helena se virou para sua filha, choque e horror em sua expressão. Você contou para eles sobre Eduardo? Eles me contaram sobre Eduardo, Isabela corrigiu. Descobri que Esperança é minha madrasta e Rodrigo é meu meio-irmão. As pernas de Helena falharam e ela se sentou pesadamente na cadeira mais próxima. Como vocês descobriram? O sobrenome. Esperança disse suavemente. Ramírez. Nunca esqueci seu nome, Helena. Nunca esqueci nada sobre você. E eu nunca esqueci sua crueldade, Helena replicou, suas palavras carregadas de décadas de dor contida. Nunca esqueci como você me expulsou quando eu estava desesperada, grávida e enlutada. Esperança fechou os olhos, as palavras de Helena atingindo-a como bofetadas físicas. Eu sei. E vim aqui para me desculpar. Desculpas? Helena se levantou abruptamente, sua voz subindo de tom. Você acha que desculpas vão apagar o que passamos? Você sabe quantas noites minha filha dormiu com fome porque eu não tinha dinheiro para comida? Quantas vezes ela veio da escola chorando porque as outras crianças zombavam de suas roupas velhas? Cada palavra de Helena era como uma punhalada no coração de Esperança. Isabela sentia lágrimas escorrendo por sua face, vendo sua mãe finalmente expressar a dor que havia carregado em silêncio por tanto tempo. Você sabe, Helena continuou, sua voz tremendo de emoção,
Quantas vezes eu quis contar para Isabela a verdade sobre seu pai? Quantas vezes quis explicar que ele não era apenas um trabalhador comum que morreu em um acidente, mas um homem que havia deixado uma família rica para ficar conosco? Por que nunca contou? Rodrigo perguntou genuinamente. Helena olhou para ele, vendo o Eduardo jovem em seus traços. Porque eu sabia que se contasse a verdade, Isabela iria procurar vocês. E eu sabia o que sua mãe era capaz de fazer para proteger seu império. Tinha medo de que ela machucasse minha filha como havia machucado a mim. Mãe, Isabela disse, aproximando-se e tocando suavemente o braço de Helena. Ela quer reparar os danos. Eles querem nos dar o que sempre foi nosso. Por quê? Helena perguntou diretamente para Esperança. Depois de décadas me destruindo sistematicamente, por que agora? Esperança respirou fundo, sabendo que sua resposta precisava ser completamente honesta. Porque conhecer Isabela me mostrou o que perdi com minha amargura. Porque ver a mulher extraordinária que você criou sozinha me fez perceber que você não era a vilã que construía em minha mente. Porque... Ela pausou, lutando contra décadas de orgulho. Porque você criou a filha que Eduardo teria orgulho de conhecer. E isso me faz perceber que você realmente o amava. Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de Esperança. Eu o amei mais que a minha própria vida, ela disse finalmente. E quando ele morreu, senti como se metade de mim tivesse ido embora com ele. Eu também, Esperança admitiu, suas próprias lágrimas começando a cair. Ele era o amor da minha vida. E quando o perdi, perdi também minha capacidade de perdoar, minha compaixão, minha humanidade. Mas vocês duas perderam o mesmo homem. Isabela observou suavemente. Vocês duas sofreram quando ele morreu. Por que não puderam se consolar mutuamente ao invés de se destruírem? Porque o ódio era mais fácil que a dor, Helena respondeu com uma sabedoria que surpreendeu a todos. É mais fácil culpar alguém que aceitar que às vezes a vida é simplesmente cruel e sem sentido. Helena, Esperança disse, dando um passo em direção a outra mulher. Sei que minhas desculpas são inadequadas. Sei que nada que eu faça pode desfazer o sofrimento que causei. Mas quero tentar. Quero cuidar dos seus tratamentos médicos, devolver a herança de Isabela, dar a vocês a vida que mereciam ter sempre. E o que você ganha com isso? Helena perguntou suspeitamente. A chance de conhecer minha enteada? Esperança respondeu simples e honestamente. A oportunidade de ser a família que vocês mereciam. E talvez a possibilidade de finalmente fazer paz com a memória de Eduardo. Helena olhou para Isabela, depois para Rodrigo, e finalmente de volta para Esperança. Eduardo falava de vocês, ela disse finalmente. Nos últimos dias, antes do acidente, ele estava arrependido de como as coisas terminaram. Disse que sentia falta do filho, que queria encontrar uma forma de unir nossas famílias. O impacto dessas palavras em Esperança e Rodrigo foi visível. Ele disse isso? Rodrigo perguntou emocionado. Disse que tinha 2 filhos que amava, mesmo que um deles ainda não tivesse nascido, e que sonhava com o dia em que vocês poderiam se conhecer. Helena olhou diretamente para Esperança. Talvez seja a hora de realizarmos o sonho que ele não conseguiu. As palavras de Helena sobre os últimos desejos de Eduardo transformaram completamente a atmosfera na pequena sala. O silêncio que se seguiu não era mais carregado de hostilidade, mas de uma tristeza compartilhada e, talvez, da primeira centelha de esperança em décadas. Esperança se sentou lentamente no sofá simples, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele realmente disse que queria unir nossas famílias? Todas as noites, Helena confirmou, sua voz mais suave agora. Ele sofria tanto por ter deixado Rodrigo. Dizia que o menino devia estar com raiva dele, que talvez nunca o perdoasse. Rodrigo sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca tive raiva dele. Eu só queria que ele voltasse para casa. Ele sabia disso, Helena disse gentilmente. E se torturava por isso todos os dias. Eduardo me contou sobre você desde o primeiro dia. Como era inteligente, como gostava de construir coisas com as mãos, como fazia perguntas sobre tudo. Você conhece histórias sobre minha infância? Rodrigo perguntou, sedento por qualquer memória do pai. Muitas. Helena sorriu pela primeira vez desde que eles chegaram.
Ele carregava fotos suas na carteira. Mostrava para qualquer pessoa que quisesse ver. Falava sobre o dia que você montou sozinho um carrinho de controle remoto, sobre como defendeu um colega menor na escola, sobre seus sonhos de ser engenheiro. Cada palavra de Helena era como um presente precioso para Rodrigo. Ele havia passado a vida inteira imaginando que seu pai o havia esquecido completamente, quando, na verdade, Eduardo carregava suas memórias como tesouros. E sobre mim? Isabela perguntou timidamente. Ele estava feliz por eu estar chegando? Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Querida, ele estava radiante. Escolheu seu nome, sabe? Disse que você seria Isabela, porque significa promessa de Deus, e que você seria nossa promessa de que algo belo poderia surgir mesmo em meio à dor. Isabela cobriu o rosto com as mãos, emocionada demais para falar. Descobrir que seu pai havia escolhido seu nome, que havia se alegrado com sua existência, curava uma ferida que ela nem sabia que carregava. Helena, Esperança disse suavemente. Posso perguntar como foram os últimos dias dele? Helena hesitou por um momento. Depois assentiu. Ele estava planejando procurar você, Esperança. Queria conversar, explicar que nunca pretendeu destruir sua família. Eduardo me disse que vocês haviam se casado jovens, que cresceram juntos, que você havia sido a primeira pessoa que realmente acreditou nele. O impacto dessas palavras em Esperança foi devastador. Eu fui a primeira pessoa que acreditou nele, ela sussurrou. E quando ele me deixou, senti como se tudo que tínhamos construído juntos fosse mentira. Não era mentira, Helena disse firmemente. Eduardo me contou sobre os primeiros anos de casamento de vocês. Como você o apoiou quando ele decidiu abrir o próprio negócio. Como ficou ao lado dele quando todos diziam que ele falharia. Você foi fundamental para o homem que ele se tornou. Esperança fechou os olhos, memórias há muito enterradas voltando à superfície. Éramos tão jovens, tão cheios de sonhos. E vocês realizaram muitos desses sonhos juntos. Helena continuou. Eduardo nunca parou de falar sobre sua inteligência para negócios, sua força, sua determinação. Mesmo quando nosso relacionamento começou, ele sempre falava de você com admiração. Então por que ele me deixou? Esperança perguntou, a dor antiga transparecendo em sua voz. Helena olhou diretamente nos olhos da outra mulher. Porque às vezes o amor não é suficiente para superar as diferenças que surgem quando as pessoas crescem em direções diferentes. Vocês se casaram como adolescentes e se tornaram adultos com sonhos incompatíveis. E você era compatível com esses novos sonhos dele? Esperança perguntou sem amargura, apenas curiosidade genuína. Eu era simples, Helena admitiu. Eduardo disse que comigo ele podia ser apenas um homem, não um empresário, não um provider, não uma imagem pública. Comigo ele podia plantar flores, cozinhar jantar, sonhar com uma vida sem pressões. Rodrigo observava a conversa entre as duas mulheres com fascinação crescente. Pela primeira vez, estava vendo seu pai não como o homem que o havia abandonado, mas como um ser humano complexo, com medos, sonhos e contradições. Ele era feliz com você? Esperança perguntou, e Isabela prendeu a respiração, sabendo o quanto coragem essa pergunta exigia. Muito feliz, Helena respondeu honestamente, mas também muito culpado. A felicidade dele sempre veio acompanhada da consciência do que havia deixado para trás. Ele mencionou o acidente? Rodrigo perguntou suavemente. Helena balançou a cabeça. Não foi realmente um acidente. Eduardo estava dirigindo para sua casa, Esperança. O choque no rosto de todos foi evidente. Para nossa casa? Esperança perguntou incrédula. Ele havia decidido conversar com você naquela noite. Queria propor uma forma de dividir a custódia de Rodrigo, de encontrar uma maneira de manter todos em sua vida. Você como mãe do filho dele, eu como a mulher que amava, e as crianças como prioridade máxima. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Esperança. Ele estava vindo para casa. Depois de 2 anos, ele estava finalmente vindo para casa. E eu o incentivei a ir. Helena acrescentou. Disse que Rodrigo precisava do pai, que você merecia uma explicação honesta, que nossa filha, por nascer, merecia crescer conhecendo o irmão. Por isso o acidente aconteceu naquela estrada.
Rodrigo murmurou, as peças finalmente se encaixando. Ele estava voltando para nós. Sim, Helena confirmou. E suas últimas palavras no hospital foram sobre vocês. Pediu para eu cuidar de Rodrigo se algo acontecesse com Esperança, e pediu para Esperança cuidar de nossa filha se algo acontecesse comigo. O silêncio que se seguiu foi sagrado, carregado de revelações que reescreviam completamente a narrativa que todos haviam carregado por décadas. Ele nos amava a todos, Isabela disse suavemente, e morreu tentando nos unir. Por isso, Helena disse, olhando diretamente para a Esperança, quando você me expulsou naquele dia, não foi apenas cruel, foi a destruição de tudo que Eduardo havia sonhado para nossa família. Esperança se levantou lentamente e caminhou até Helena, ajoelhando-se diante da cadeira onde a outra mulher estava sentada. Helena Ramírez, ela disse com a voz quebrada, peço seu perdão, não apenas pelo que fiz com você, mas por ter destruído o sonho do homem que ambas amávamos. Helena olhou para a mulher poderosa ajoelhada diante dela, a mesma mulher que a havia humilhado décadas antes, e viu não uma inimiga, mas outra viúva que havia sofrido a mesma perda devastadora. Esperança Montenegro, Helena respondeu, colocando gentilmente as mãos nos ombros da outra mulher. Eu te perdoo. E peço que você perdoe Eduardo por nos ter deixado. Ambas as mulheres choraram então, décadas de dor, raiva e luto finalmente encontrando liberação. Rodrigo e Isabela se abraçaram, vendo suas mães finalmente encontrando a paz que Eduardo havia desejado para todas elas. E agora? Isabela perguntou quando as lágrimas diminuíram. Como seguimos em frente? Agora, Esperança disse, levantando-se e ajudando Helena a se levantar também. Cumprimos a promessa que não conseguimos cumprir quando Eduardo estava vivo. Nos tornamos a família que ele sonhou. Semanas se passaram em uma transformação notável. Helena foi levada aos melhores médicos do país, seus problemas de saúde finalmente recebendo o tratamento adequado que merecia há anos. A artrite que a atormentava começou a melhorar com medicamentos modernos e fisioterapia especializada devolveu mobilidade a seus joelhos desgastados. Isabela deixou seu emprego no Vila Esperança, não sem antes garantir que Carmen fosse promovida a gerente geral e que todos os funcionários recebessem aumentos substanciais. Ela começou a trabalhar na empresa Montenegro como diretora de desenvolvimento social, criando programas para ajudar famílias em situações semelhantes à que ela e Helena haviam enfrentado. Rodrigo descobriu na irmã não apenas uma família, mas uma parceira de negócios excepcional. A perspectiva única de Isabela, combinada com sua experiência de vida real, trouxe uma dimensão humana aos negócios da família que havia estado ausente há décadas. Esperança se tornou a avó que Helena nunca teve a chance de conhecer, visitando-as regularmente, aprendendo as receitas simples que Eduardo adorava, ouvindo histórias sobre o homem que ambas haviam amado. Em uma tarde especial, as 4 pessoas se reuniram no cemitério onde Eduardo estava enterrado. Esperança havia mandado construir um novo túmulo, não grandioso ou ostentoso, mas bonito e digno, com flores que Helena sabia que ele adorava. Conseguimos, Eduardo, Esperança sussurrou, colocando rosas brancas sobre a sepultura. Conseguimos nos tornar a família que você sonhou. Helena colocou sua mão na de Esperança. Ele estaria orgulhoso de todos nós. Rodrigo e Isabela se posicionaram de cada lado das mães, uma família finalmente unida pelo amor em vez de dividida pela dor. Pai, Isabela falou pela primeira vez para a sepultura do homem que nunca conheceu. Obrigada por nos dar uns aos outros. Obrigada por escolher meu nome. E obrigada por sonhar com esta família, mesmo quando parecia impossível. Te amo, pai, Rodrigo adicionou, e prometo cuidar de todas elas como você teria cuidado. Quando saíram do cemitério naquele dia, não eram mais 4 pessoas separadas pela tragédia do passado. Eram uma família, complicada, não tradicional, marcada pela dor, mas fortalecida pelo perdão e unida pelo amor que Eduardo Montenegro havia plantado em cada um de seus corações. A garçonete que havia servido à mesa 16 naquela noite transformara não apenas sua própria vida, mas havia cumprido o último desejo de um pai que morreu tentando unir aqueles que mais amava.
E no Vila Esperança, a mesa 16 agora era reservada uma vez por mês para jantares familiares. 4 pessoas que Eduardo havia amado, finalmente reunidas ao redor da mesma mesa, compartilhando não apenas uma refeição, mas uma segunda chance de serem a família que ele sempre sonhou que fossem.